João falou de impostos. Quais são os impostos obrigatórios, né, para todo empreendedor ou uma empresa aqui em Angola e com que frequência? Bem, a nível da nossa legislação fiscal, existe um conjunto de impostos e cada imposto apresenta a sua natureza. Cada imposto apresenta a sua taxa, cada imposto apresenta o seu prazo de pagamento, cada imposto apresenta a sua forma quanto à determinação da matéria coletável e cada imposto traz as suas penalizações. Então, é necessário que o empreendedor saiba quais são os impostos que estão ligados à atividade que ele está a exercer. Quanto aos tipos de imposto, existem vários. Existe o IVA, existe o IRT, existe o imposto de selo, existe o imposto predial, existe o IAC, existe o imposto industrial e outros determinados impostos. Quanto à frequência com que se pagam os impostos, existem frequências mensais e impostos que são pagos anualmente. Dos impostos mensais temos o imposto de selo, o próprio IVA, o IRT e o imposto predial. Esses são impostos que se pagam mensalmente. Agora, o que é que vai determinar que tipo de imposto o empresário deverá ou não pagar? O que vai determinar é em que regime o empresário está enquadrado. Porque a nível de regimes, tanto em sede do IVA, existem três regimes em sede do IVA. Existe o regime de exclusão, existe o regime simplificado, existe o regime geral. Quando eu adoto um determinado regime em sede do IVA, automaticamente serei enquadrado num determinado regime a nível do imposto industrial. Então, o que vai ditar em que regime eu devo me encontrar a nível do imposto industrial é o regime em que me encontro em sede do IVA, pelo automático. Eu disse que existem três regimes em sede do IVA. O que vai determinar em que regime eu devo estar enquadrado em sede do IVA, inicialmente é o volume de negócio. Deve estar enquadrado no regime de exclusão do IVA todos os empresários que durante os últimos 12 meses tiveram uma faturação anual de até 25 milhões de kwanzas. Esses automaticamente estão enquadrados no regime de exclusão do IVA. Estando no regime de exclusão do IVA, automaticamente estarão enquadrados no regime simplificado do imposto industrial. Alguém que tem uma faturação de 25 milhões em diante, automaticamente estará enquadrado no regime, ou seja, alguém que tem uma faturação, né, anual de 25 milhões até 350 milhões de kwanzas, automaticamente estará enquadrado no regime simplificado do IVA. Estando enquadrado no regime simplificado do IVA, automaticamente está enquadrado no regime geral do imposto industrial. Quem tiver uma faturação acima de 350 milhões, automaticamente estará enquadrado no regime geral do imposto industrial. Então, resumidamente, Esses 350, esses 300 e tal milhões deve ser anual ou mensal? está-se a falar anual. Anual, ok. É uma Boa. faturação anual, ou Boa. seja, dos últimos 12 Meses. meses. Ok. Exatamente. Então, Ok. resumidamente, em sede do IVA existem três regimes, né? Em sede do imposto industrial existem dois. Em sede do imposto industrial existem o regime simplificado e regime geral. Quem estará enquadrado no regime simplificado do imposto industrial? Aqueles contribuintes que estão enquadrados no regime de exclusão do IVA. Vamos junto, né? Quem estiver no regime de exclusão do IVA automaticamente está enquadrado no regime simplificado do imposto industrial. Quem estará enquadrado no regime geral do imposto industrial? Todos os contribuintes que estiverem enquadrados no regime simplificado do IVA e regime geral. É daí, quando eu entender em que regime eu me encontro, onde vou perceber as minhas obrigações fiscais. Por exemplo, para alguém que está no regime simplificado do imposto industrial, que automaticamente está no regime de exclusão do IVA, quais são as obrigações fiscais que esse empresário terá? Temos o imposto de selo. Por exemplo, quem está no regime de exclusão do IVA não tem qualquer obrigação em sede do IVA. Não tem o direito de deduzir o IVA suportado nas faturas e nem cobrar IVA nas faturas. Então, está sujeito simplesmente a fazer o quê? A pagar o imposto de selo. Por quê? Porque o IVA é um imposto sobre o valor acrescentado. O IVA é um imposto que veio substituir o imposto de selo e o imposto de consumo.
Antes da adesão do IVA, nós tínhamos o imposto de selo, a taxa de 1%, e o imposto de consumo, a taxa de 10%. Então, o IVA veio substituir esses dois impostos, o imposto de selo e o imposto de consumo. Já que o imposto de selo era de 1%, o imposto de consumo era de 10%, que dava 11%. Então, muitos esperavam que o IVA fosse a uma taxa de 11%. Mas, depois de muitos estudos, chegaram à conclusão de que a taxa do IVA tinha de ser mesmo de 14%. Então, quem está no regime de exclusão do IVA é porque não tem nenhuma obrigação em ser do IVA. Se não tem nenhuma obrigação em ser do IVA, continua a pagar o imposto de selo, que é a taxa de 1%. O imposto de selo é um tipo de imposto mensal. Eu devo pagar um imposto de selo sobre todos os recebimentos relativamente às vendas daquele dado mês. Se eu, por exemplo, num determinado mês, eu tiver vendas avaliadas a 15 milhões, 1% do imposto de selo vai incidir simplesmente sobre os recebimentos dessas vendas. Se eu recebi simplesmente 5 milhões naquele mês, o meu 1% vai incidir sobre os 5 milhões daquilo que eu recebi, não sobre a totalidade das vendas. Essa é a natureza do imposto de selo. Eu devo fazer isso todos os meses, de janeiro a dezembro, sobre todos os recebimentos das vendas ou prestações de serviço, aplico 1%. Caso eu esteja no regime de exclusão do IVA. Vamos junto, né? Para quem estiver no regime simplificado do IVA, que automaticamente estará no regime geral do imposto industrial, quais são as obrigações em sede do IVA? Todos os contribuintes do regime simplificado do IVA são obrigados mensalmente a fazer o quê? A conservar as suas faturas a quando da aquisição de bens e serviços e que tenha um software de gestão no momento da emissão de faturas ou que tenha um bloco de faturas. O que é que vai acontecer? Todos os contribuintes do regime simplificado apenas têm o direito de deduzir 10% da totalidade do quê? Do IVA suportado nas aquisições de bens e serviços. Se eu comprei uma mercadoria a 100 milhões, ou a 1 milhão, suponhamos, né? Eu pago o IVA, suponhamos, né? Pago o IVA no momento da fatura, pago o IVA de 140 mil, se for a taxa de 14%. Eu pago uma fatura de 1 milhão e 140 mil ao meu fornecedor. Vamos juntos, né? Mas eu tenho o direito de recuperar a parte do IVA que eu suportei, que são 140 mil. Mas eu, pelo fato de estar no regime simplificado, eu não vou recuperar a totalidade do IVA. Recupero apenas quanto? 10% dos 140 mil que eu suportei. Parece que o Estado está agindo de má fé, né? Por quê? Porque uma das características do IVA é que o IVA é um imposto neutro. Ou seja, não cabe ao empresário assumir com os encargos do IVA, porque o IVA eu suporto na compra e recupero na venda, então o IVA passa a ser zero para mim, mas esse benefício acontece para quem estiver no regime geral do IVA. Vamos junto, né? No regime geral do IVA, porque quando o IVA entrou em vigor, existiam 3 regimes do IVA. Foi o regime transitório, né? O regime de não sujeição e o regime geral. Mas o objetivo do Estado era que todos os contribuintes passassem para o regime geral, onde o IVA passa a ser mais justo. Em que eu não suporto os encargos do IVA. Quem apenas suporta os encargos do IVA é o consumidor final. Eu suporto na compra, mas recupero o IVA quando eu vendo. Isso acontece no regime geral. Mas, atendendo à nossa economia, nem todos estavam preparados para aderir ao regime geral do IVA, porque o regime geral do IVA exigia que todos os contribuintes fossem cadastrados, né, nas repartições fiscais dos grandes contribuintes e tivessem contabilidade, mas nem todos tinham essas condições. Então, daí o Estado fez o quê? Criou um regime chamado transitório, um regime de transição, para que aqueles contribuintes que tivessem mínimas condições para estar enquadrados no regime geral durante esse período de um ano, pudessem se organizar no nível da contabilidade e no dia 1 de janeiro de 2021 passassem automaticamente para o regime geral. E aqueles vendedores ambulantes, aqueles pequenos empreendedores, o Estado criou um regime chamado
de não sujeição. Era um regime que não tivesse qualquer obrigação em sede do IVA. Então, o Estado esperou que durante esse prazo, né, de 2019 e 2020, os que tivessem no regime transitório, em 2021 passassem automaticamente no regime geral do IVA. Infelizmente, não aconteceu isso. Muitos empresários, né, mostraram resistência e acharam que no regime geral as coisas seriam muito transparentes e pagariam muito imposto. Então decidiram permanecer no regime transitório. Já que era um regime somente de transição, já não poderia mais existir em 2021. Daí o Estado decidiu criar um outro regime, que é o regime simplificado. Então, todos aqueles que estavam no regime transitório do IVA e que não foram para o regime geral, passaram para o regime simplificado. Esse regime simplificado, pelo nome, parece ser um regime simples, que traz alívio ao contribuinte. Por isso é que você vê, ao conversar com muitos empresários, a incentivar os empresários para aderirem ao regime geral, eles batem a mão na mesa. Não, eu não vou para o regime geral. Eu estou bem no regime simplificado. Por quê? Por falta de conhecimento. Não conhecem quais são as penalidades, né? A carga fiscal dentro desse regime. O Estado criou esse regime para não ter que ir todo momento atrás das empresas a incentivá-los a aderirem ao regime geral. Então, quer dizer que eles se apegam mais no termo, não o que está por detrás daquele... Exatamente. Ok, boa, boa. Tá? É da responsabilidade do contabilista fazer entender ao empresário, né, qual é a mão de ferro do Estado que existe dentro desse regime simplificado. Então, o Estado colocou uma mão de ferro para permitir com que cada empresário voluntariamente possa aderir para o regime geral, no momento que ele perceber a carga, né, tributária que existe nesse regime. Quais são uma das desvantagens que existe no regime simplificado do IVA, para quem estiver nesse regime? Uhum. Uma das desvantagens que eu mencionei há pouco é que, por exemplo, o Estado, para quem estiver no regime geral, o Estado diz que o IVA é recuperado, né? O IVA suportado nas compras é recuperado nas vendas. Eu, como contribuinte, o IVA passa a ser zero para mim. Estamos juntos, né? Supomos que o Herbert é um empresário. Compra um produto para revender, um produto a 100 mil, para poder revender a quanto? A 125 mil. No momento da compra, você não paga simplesmente os 100 mil, pagas um valor acrescentado de quanto? A taxa de 14%, vamos a falar de 14 mil, que é o próprio IVA. Então, a pessoa que estiver a vender, vai te vender o bem a 100 mil, mas também terá de te cobrar um valor adicional de quanto? De 14 mil. Estamos juntos, né? O Estado diz, olha, deves cobrar o IVA de 14 mil, mas esse IVA não te pertence. Você é apenas um fiel depositador desse imposto aos meus cofres. Você vai cobrar ao Herbert no momento da venda, né? Vai cobrar ao Herbert. Quando o Herbert pagar os 100 mil da venda mais os 14 mil do IVA, esses 14 mil deves fazer chegar aos meus cofres. Não, o Herbert, como cliente, ao comprar um bem para revenda a 114 mil, né? E ao determinar mais de lucro, de 25 mil, suponhamos, vai vender o produto a 125, né? Ao vender, não podes vender simplesmente a 125. Pelo fato de você estar no regime geral, deverá vender a quanto? Mais 14%. Mas adicionando 14% sobre esse 125 mil. Ok. Esses 125 mil você estará a cobrar a quem? Ao cliente. O cliente vai te pagar não somente 125, mas adicionado de 14% do IVA. Quando você receber o valor dessa respectiva venda, vai receber não só o valor da venda, mas como também o IVA de 17.500. Vamos supor, no momento da compra, suportaste o IVA de quanto? 14. 14 mil. Mas o Estado diz, não se preocupa, porque esse IVA não passa a ser um encargo teu. Você está no regime geral. No regime geral, o IVA é neutro, é um imposto polifásico. Polifásico por quê? Porque ele atua em todas as fases do circuito econômico. Quem passa a assumir os encargos do IVA é um consumidor final. Então, não se preocupe, suportaste o IVA no momento da compra, o fornecedor te cobrou o produto com IVA, não se preocupe, esse 14 mil que você suportou, vai recuperar no momento que você vender o quê? Produto. No momento que você vender, adicionado a taxa de lucro, vai aplicar 14%. O cliente vai te pagar quanto? 17.500 de IVA. Então, no final do mês, chamamos o período de apuramento, que é a fase em que existe um confronto
entre o IVA que eu suportei, que eu paguei nas compras, e o IVA que eu cobrei aos meus clientes no momento da venda. Então, eu devo fazer um confronto para saber qual é a minha posição perante o Estado. Eu estou diante de uma situação de IVA a pagar ao Estado ou de IVA a recuperar. O que é que vai determinar se eu estou diante de um IVA a pagar ou a recuperar? O que vai determinar é o meu IVA dedutível. IVA dedutível é que é a parte do IVA que eu tenho de recuperar, né, do IVA que eu suportei nas compras. O IVA a liquidar é a parte do IVA que eu cobrei aos clientes. Não, no final vou fazer o confronto. Suportei quanto? 14 mil. Cobrei quanto ao cliente de IVA? 17.500. Ok. Do que eu cobrei, menos o que eu suportei. O remanescente de 3.500 pertence a quem? Ao Estado. Vamos juntos, né? O Estado te diz o quê? Olha, você vendeu, cobrou IVA de 17.500. Antes de você fazer chegar esse valor, 17.500 aos meus cofres, primeiro deduz aquilo que você suportou onde? Na compra. Vamos juntos, né? Você não precisa pegar os 17.500 que você recebeu do cliente e fazer chegar aos cofres do Estado, para depois o Estado te reembolsar os 14 mil que você suportou nas compras. Não. Você próprio, como contribuinte, vai fazer o quê? Esse trabalho. Cobrei 17.500, vou deduzir 14 mil remanescente. Faço chegar aos cofres do Estado. Chamamos isso de período de apuramento do IVA. Esse apuramento do IVA é feito mensalmente, todos os meses. Todo contribuinte que estiver no regime geral do IVA, todos os meses deve fazer o quê? O apuramento do IVA, para saber se tem IVA a pagar ou a recuperar. Agora eu devo estar se perguntando, quando é que eu caio na situação de IVA a recuperar? Quando o meu IVA suportado na aquisição dos bens e serviços é superior em relação ao IVA que eu cobrei no momento do quê? Das vendas. Vamos juntos, né? Vamos que eu comprei tantos bens e serviços, mas naquele mês vendi pouco. O Estado me diz, olha, espera você vender, do IVA que você cobra aos clientes, deduz o que você suportou onde? Nas compras. Vamos juntos, né? Só que o que você suportou nas compras é maior em relação ao que você cobrou. Vamos juntos? Então, você, por mais que deduza das vendas que você suportou nas compras, ainda terás mais IVA por recuperar. Quem vai te fazer chegar a esse valor que tens a recuperar? É o Estado. Então, estarás numa situação de IVA a recuperar. Então, vai restar na tua contabilidade como IVA a recuperar. Mas o Estado te diz, olha, não precisa ainda solicitar o reembolso. Espera o próximo mês, talvez vais cair numa situação de IVA a pagar. A parte do IVA que tinhas a recuperar no mês passado, vais recuperar no mês seguinte. Mas se 3 meses consecutivos cair sempre na situação de IVA a recuperar, dali podes solicitar o quê? O reembolso ao Estado. E esse reembolso podes fazer tanto em numerário como em crédito fiscal. Olha, Estado, estou há 3 meses sempre com IVA a recuperar de 4 milhões, por favor, quero que me faças o reembolso. Okay. E é difícil o Estado te fazer o reembolso. É mais fácil entrar dinheiro nos cofres do Estado do que sair. Sei, ok. Então, apela-se a muitos contribuintes que a solicitarem reembolso solicitem mais por crédito fiscal do que em numerário. Ok. Difícil o Estado te fazer o reembolso em numerário. O Estado vai procurar encontrar deficiência na tua contabilidade. Quem é este que está aqui a solicitar o reembolso em numerário? Então, temos que ver este camarada está a solicitar o reembolso de quanto? 5 milhões. Ok, vamos lá fazer uma fiscalização para procurar saber se há deficiência na sua contabilidade. Fazem notificação, vão te pedir vários relatórios, né? A nível de determinados impostos dos anos passados, e se percebendo que você ainda tem dívidas em relação aos outros impostos, então do valor que você poderia receber como reembolso, vão deduzir todas as dívidas que você tem de referidos impostos. O remanescente E ainda poderão te pode, fazer ainda chegar. pode dever mais. E ainda pode estar a dever ao Estado. Oxe. Por isso, quem tiver a solicitar um reembolso ao Estado deve ter segurança da sua contabilidade. Ok. Deve ter segurança. E se não tem segurança, aconselho melhor solicitar o reembolso por crédito fiscal. Ok. Como é que funciona o reembolso por crédito fiscal? Acontece como o Estado, ao invés de te dar o dinheiro em numerário, transferir o valor na tua conta, vai criar uma carteira. Vamos junto, né?
com aquele valor. Toda vez que você tiver um imposto a pagar, tanto a nível do IRT, imposto de selo, a nível do imposto industrial, em vez de você fazer o pagamento numerário, vão deduzir naquela carteira que o Estado criou para ti, até ela zerar. Ok. Estamos juntos, né? Bom. Isso tudo acontece no regime geral, é uma coisa bonita, no regime geral, estamos juntos. Apesar de que existem bens que você vai suportar o IVA, mas não terás o direito de deduzir. Estamos juntos, né? Você vai não, estou no regime geral, toda vez que eu suportar o IVA, vou deduzir no momento que eu quero. Eu cobro o IVA aos clientes, mas o Estado te diz, olha, nem todo o IVA que você suporta nas compras tens o direito a deduzir. O Estado colocou limites. Estamos juntos, né? Quais são os bens e serviços que o Estado entende que, por mais que você suporte o IVA, não podes recuperar esse IVA. Não podes deduzir esse IVA. São os bens que o Estado entende que não estão ligados diretamente com a atividade da tua empresa. Estamos juntos, né? Você comprou um bem e serviço que não está ligado diretamente com a atividade que você exerce. Você vai entender que não, isso não tem nada a ver com a atividade que você exerce. Você comprou isso como um luxo. Compraste carro, né? Para os sócios. Carro para transporte de pessoal. Será que a ausência de um carro para transporte dos funcionários vai fazer com que a empresa cesse a sua atividade? Na falta de um carro para transporte dos funcionários, vai fazer com que a empresa pare de exercer a sua atividade? Na tua opinião? Pode parar, porque sem os trabalhadores estarem na empresa, sem ter imagina que os funcionários não têm como chegar à empresa, ou Exato. melhor, o salário não chega Ok. para apanhar táxi. Se Exato. não ter um carro para poder pegar eles, pode Exato. afetar sim. Tem sido uma grande luta, muitos contribuintes defendem isso, de que é necessário que os funcionários tenham um transporte, né? Transporte. Então, a ideia era que o IVA a suportar na aquisição de uma viatura para transporte do pessoal tivesse direito à dedução, porque o transporte para a pessoa ajuda na locomoção dos funcionários. Mas entende que, mesmo você não comprando transporte, existe alternativa. A empresa não vai parar porque os funcionários não têm transporte. Vão usar outras alternativas, assim como também o alimento para o pessoal. O Estado entende que sempre que a empresa comprar alimento para o pessoal, não pode deduzir o IVA suportado nessas faturas, Ok. porque o alimento para o pessoal não está ligado diretamente com a atividade que você exerce. Se você parar de dar alimento para o pessoal, né, a empresa não vai parar com a sua atividade. Mas, Então, o Estado entende isso, tem sido uma grande luta, os Ok, empresários ok. reclamam bastante Ok. disso. Há muitos outros bens sem direito à dedução. Então, no regime geral passa a ser mais aliviado em relação ao regime simplificado. O regime simplificado passa a ser mais pesado. Você suportou um bem, né? Suportou IVA na aquisição de um bem, não vai deduzir na totalidade. Vai deduzir apenas quanto? 10%. Você comprou um bem a 100 mil, com IVA de 14 mil. Nesse caso, 114 no total. Desse IVA que você suportou nas compras, não recuperas na totalidade. Apenas recuperas quanto? 10%. Imagina. O remanescente do IVA que você não recupera passa a ser um custo para ti. Para quem está no regime simplificado do IVA. Nas vendas, não podes cobrar IVA nas faturas. Quem está no regime simplificado. Vende, mas não pode cobrar IVA na fatura. Ok. Mas é obrigado a pagar o IVA ao Estado. Imagina. A taxa de quanto? De 7%. Agora entendo porque que você disse que o regime geral é melhor do que o simplificado. Exatamente. Há um grande aperto Ok. a nível fiscal para aqueles que estão no regime simplificado do IVA. Então, muitos empresas, quando despertam, vão logo para o regime geral. Ok. Vão logo para o regime geral. Por quê? Porque a nível de adesão para o regime geral, não se exige muito atualmente o volume de negócio. Agora, a adesão para o regime geral é voluntária. Independentemente de quanto é que eu faturo ao longo do ano, quanto é que eu faturei ao longo dos anos passados, se eu quiser entrar no regime geral, posso, por mais que eu tenha uma faturação de 10, 15 milhões. A adesão é voluntária, desde que eu tenha contabilidade organizada e um software de gestão, esse que se exige. Bom. Falamos sobre o IVA, que é o imposto mensal. Todos os meses eu devo saber se tem um IVA a pagar ou a recuperar. O IRT também é um imposto mensal. O IRT tem sido sobre o quê? Sobre o rendimento dos trabalhadores. Existem 3 grupos de tributação em sede do IRT.
grupo A, que incide sobre o que? O rendimento de trabalhadores por conta de outrem. Quem faz parte do grupo A do IRT é todos aqueles trabalhadores que dependem de uma entidade patronal. Estamos juntos, né? Existe o grupo B e o grupo C, são para trabalhadores por conta própria ou trabalhadores independentes. Tipo eu. Exatamente. Brincadeira. Certo. Ok, Quem trabalha ok. por conta de outrem, o encargo, né? A responsabilidade de liquidar e fazer chegar o imposto ao cofre do Estado é da própria entidade patronal. Você, como funcionário, não tem por que se preocupar se o IRT foi pago ou não, se foi descontado ou não. Essa responsabilidade do Estado imputa para quem? A quem? A entidade empregadora. Você, funcionário, apenas sofre o desconto. Se o IRT não foi pago naquele dado mês, já que é o imposto mensal, a penalização recai a quem? A entidade empregadora. E a multa são de 200%. Poxa. Imagina. E a taxa do IRT para o grupo A não é uma taxa fixa. A taxa é progressiva. Depende de que escalão você se encontra. Vamos junto, né? A função do escalão que você se encontra vai se definir a taxa, que será que é apurada no que? Na matéria coletável. Daí apura-se o imposto. Supomos que o imposto, o IRT do mês de julho, que a empresa tinha de pagar para todos os funcionários, é de por aí 8 milhões. E o Estado te dá até o final do mês seguinte, para você fazer o quê? O pagamento do IRT do mês corrente, ou do mês passado. Por exemplo, terminamos o mês de julho. Uhum. As empresas já fizeram o quê? O processamento, né, de salário, já determinaram o IRT. Esse IRT, suponhamos que seja de 8 milhões, o Estado te dá até o final do mês de agosto, para você fazer chegar aos cofres do Estado. Mas se você passar desse prazo, tem penalizações. Os 8 milhões que você tinha de pagar do IRT, vai multiplicar vezes 2, é que será a multa. A tua multa será de 16 milhões. Mas o próprio IRT que você não pagou serão de quanto? 24 milhões. Porque o Estado não sente prazer em cobrar multas, por isso é que ele coloca prazos. Ok. Mas se você, como empresário, não gosta de pagar multas, só Uhum. precisa de cumprir o quê? Com os prazos. Ok. Só precisa de cumprir com os prazos. Vamos junto, né? Ok. Então o Estado não sente prazer em cobrar multas. Daí existem outros tipos de impostos, que é o imposto de selo, né? Que eu já falei sobre recebimento. Existe um imposto predial, que é um imposto que incide sobre os prédios arrendados e não arrendados. Incide também sobre as transmissões gratuitas de bens. Por exemplo, se eu tenho uma casa, por exemplo, o Herbert tem uma casa. Uhum. A tua casa é uma casa que você arrendou ou tua mesmo, que você adquiriu. Ok. Suponhamos se a tua casa Uhum. em que você vive é uma casa arrendada, Uhum. és obrigado, né, mensalmente, ao pagar a renda, deduzir 15% do imposto predial. Suponhamos o Herbert tem um escritório, arrendou um escritório, né, Uhum. e mensalmente paga 100 mil ao senhorio. Uhum. Em vez de você pagar os 100 mil na totalidade, Uhum. pagas quanto? 85 mil, porque deves deduzir 15% do imposto predial que vai fazer chegar a cofre do Estado. Ok. Não, o Estado imputa a responsabilidade à entidade pagadora. Ok. Vamos junto, né? Uhum. Por quê? Porque o inquilino pode, o senhorio pode não ter contabilidade, não tem um NIF ativo. Como é que o Estado vai lhe encontrar se você pagar na totalidade? Então você, como a entidade que paga, é responsável por reter na fonte os 15% e fazer chegar aos cofres do Estado. Se esse imposto não chegar aos cofres, o Estado tem como te apanhar, porque você tem um NIF ativo, o Estado vai te cobrar. Vamos junto, né? Ok. E outro imposto Uhum. mensal, além do IP, temos, já mencionei três, né? O IVA, o IRT, o imposto de selo. Depois temos os impostos anuais, que é o imposto industrial, imposto sobre lucros. O imposto industrial incide sobre os lucros, né? Apurado durante um determinado exercício. Imposto industrial anual. Sempre que a 31 de dezembro é um encerrar, né? A minha contabilidade e determinar se tive lucro ou prejuízo, né? Se eu realmente tiver lucro, sobre esse lucro me imputada a taxa de quanto? De 25%, que eu devo pagar aos cofres do Estado, até o mais tardar no final de abril, se eu tiver no regime simplificado do imposto industrial, ou até ao final de maio, se eu tiver no regime geral do imposto industrial, é imposto anual.
Agora, se eu não exercer atividade naquele ano, não tenho por que pagar imposto, porque o imposto industrial incide sobre lucros. Eu não exerci atividade naquele ano, por que eu vou pagar imposto? Não, mas tem uma obrigação declarativa de apresentar os relatórios Uhum. à repartição fiscal de que eu não tive atividade, então apresento todos os relatórios zerado. Porque se eu não apresentar os relatórios, por mais que eu não tiver atividade, tem uma multa declarativa de 300 mil se eu tiver no regime simplificado do imposto industrial ou 600 mil se eu tiver no regime geral do imposto industrial. E como é que o Estado vai saber se realmente você vendeu ou não? Como é que ele vai saber que aquele relatório que você levou é real? Como é que ele vai saber? Porque tem pessoas, né, tem empresas que vendem, podemos dizer que vendem, mas ao ir declarar, podemos dizer que não fizeram nenhuma atividade, que tá zerada. Agora, como é que o Estado vai saber? Como é que ele vai mapear aquela situação? Como é que ele vai verificar assim, com exatidão aquela situação? A tua questão é muito importante. Como é que o Estado vai se aperceber de que esse relatório condiz com a realidade? O Estado vai se aperceber muito bem. O AGT, ultimamente, com o avanço da tecnologia, tem melhorado muito os mecanismos de controle, junto, né, nas suas fiscalizações. O que é que acontece? Normalmente, o AGT agora obriga com que todas as empresas tenham o software de gestão. Principalmente o regime jurídico de faturas, realmente veio combater muita prática ilegal por parte de muitos contribuintes. Veio combater a própria informalidade e algumas práticas ilegais. Porque esse regime jurídico de faturas veio praticamente dizer o quê? Que todos vendedor, prestador de serviço, no momento da prestação ou da venda de um determinado produto, devem emitir faturas certificadas por um software de gestão. Estamos juntos, né? Por quê? Porque eu, ou a pessoa que tiver a adquirir aquele bem e serviço, precisa da fatura para declarar como custo na sua contabilidade. Para a GT só existe custo quando houver fatura. O teu custo, por quê? Porque o que é que acontece? Para você determinar o lucro é proveitos menos Uhum. custos. Uhum. Vamos junto, né? Vai ter o lucro, é sobre esse lucro que vai incidir o quê? O imposto industrial. Vamos junto, né? Taxa de 25%. Então, você só vai considerar como custo aquilo que tiver fatura. Tudo que não tiver fatura, o fisco não aceita como custo. Vamos junto, né? Daí ele diz, olha, você declarou vários custos na sua contabilidade, temos aqui vários custos na 75, no teu balancete. Por favor, apresenta-me os documentos de suporte, né, que sustentam esses custos. Quero as faturas. Não, você afinal não quer, não tiveste a responsabilidade de exigir faturas aos seus fornecedores. Então, o Estado, o AGT, ou o técnico da AGT vai retirando todos os custos que não tiverem fatura, o teu lucro aumenta. Vamos junto, né? Cada vez que ele retirar os custos por não terem fatura, o teu lucro vai aumentando. E o imposto também vai subindo. Então, isso vai fazer com que você, da próxima vez, passe a exigir fatura a quem? Aos teus fornecedores. Então, se o teu fornecedor até lá não tiver capacidade de emitir fatura, vais continuar a comprar nele? Não. Vais fazer o quê? Rescindir o contrato. Ok. Vais procurar um outro fornecedor que tenha a capacidade de emitir fatura. Esse fornecedor perdeu o primeiro cliente, que é o Herbert. Vai perder o segundo, vai perder o terceiro por não ter quê? Capacidade de emitir Fatura. faturas. Ok. E ele, para não perder tantos clientes, vai automaticamente formalizar sua atividade. Vai adquirir um bloco de faturas, certificado pela GT numa gráfica, né? Certificada pela GT, ou vai adquirir um software de Gestão. gestão. Desde o momento que ele passa a emitir fatura num software de gestão, né, autorizado pela AGT, o software de gestão traz um ficheiro chamado de ficheiro SAFT. Uhum. É um ficheiro que a AGT usa ou pede mensalmente para fazer um cruzamento, vamos junto, né, entre aquilo que o contribuinte declarou como venda e aquilo que realmente vendeu. Eu vou emitir faturas. Durante um ano, vou emitir faturas no software. Não posso emitir faturas no Excel ou no Word, porque os meus clientes já não aceitam. Querem fatura para justificar como custo. Então, sou obrigado a emitir fatura. Vou emitir fatura todos os meses vou emitindo faturas. E no final do ano, para declarar um relatório
zerado. Não tive atividade, o fisco não vai me apanhar. Ok, mas você emitiu as faturas. Os seus clientes vão pegar aquelas faturas, né? Vão lançar como custo na contabilidade e vão declarar que tiveram custos. E alguns vão usar as faturas para deduzir, né, os IVAs no final do mês. Então, acho até quando tiver a fazer cruzamento, o determinado cliente declarou isso como custo, determinado contribuinte. Ok, como custo diz que comprou na empresa X. E a mesma empresa X está declarada que não teve venda, porque apresentou um relatório que é zerado. Então um deles deve estar mentindo. Ou este contribuinte falsificou faturas para deduzir os custos, ou o fornecedor omitiu o quê? Informações. Vendas. Ok. Vão notificar quem? Ou notificam o próprio cliente, Ok, mas através da fatura ele consegue ver o NIF, exatamente. o NIF do fornecedor. Então vai Exatamente. notificar o fornecedor. Boa. Tá vendo? Deste momento a gente até consegue perceber se realmente o contribuinte teve atividade ou não. Existem outros mecanismos, né? Através dos status bancários, Ok. outros mecanismos que a gente até consegue realmente apanhar se o Então, contribuinte teve ou não. Então é uma situação que está a ser combatido e pelo visto tem tido algum sucesso. Exatamente, e o IVA realmente trouxe isso. O Ok. IVA é um dos impostos muito inteligente. Boa. O IVA fez com que o regime jurídico das faturas fosse se cumprir por muitas empresas. Por quê? O IVA faz com que cada empresa se torne polícia da outra. A gente já não precisa ter todo o trabalho de ir atrás do contribuinte. Não. Faz com que cada empresa fiscalize a outra. Se eu declarar algo como compra, é porque o meu fornecedor vendeu. Se ele vendeu, eu tenho que declarar aquelas vendas. Se ele omitir as vendas, a gente consegue perceber através do ficheiro SAFT, que é um histórico de todas as faturas que foram emitidas. Depois ele vai te notificar, olha, as vendas apresentadas no balancete não condizem com aquilo que está no ficheiro SAFT. Se não condizem, é porque houve omissões de venda. Isso impactou o quê? O lucro da empresa, impactou o próprio imposto industrial. A gente faz uma notificação e vai apurando todos os factos e daí faz as correções dos referidos impostos.